a dinâmica que eles criaram aqui do Maverick pro Iceman, porque eles são basicamente yin e yang, um pro outro. Uhum. Duas faces da mesma moeda. E, de fato, o Iceman aqui, ele não é vilão. Ele é a outra voz, a outra metade, porque quando você vê, às vezes ele faz perguntas, ele provoca, ele faz críticas, mas não é no sentido de denegrir o Maverick, é no sentido de fazê-lo melhorar como pessoa, como piloto. Dá para perceber Uma coisa que essa eles, nuance nas críticas uma do coisa que Iceman. eles apresentam desde o primeiro encontro deles na academia é que o Iceman já está um degrau acima do Maverick. Sim. Ele já passou pela fase de separar o imprudente do idiota. Ele já entendeu isso. Ele já sabe Ele é os mais limites experiente. dele. E ele enxerga no Maverick ele do passado, é o que dá a entender. Ele está tentando ensinar para o cara que aquela história. A gente vai ter que voar em dupla. Talvez eu tenha que voar com ele. Eu não posso ficar pensando que esse cara pode ser imprudente e causar minha morte. Eu tenho que treinar. O Iceman está quase agindo como um mentor para o Maverick. Eu estou De tentando certa ensinar forma. esse idiota o que eu já conheço. Ele e o Goose são os irmãos, de certa forma, do Maverick. Exatamente. É uma passagem de bastão não literal, mas análoga, Zonetti. É que ele não está treinando substituto, está treinando um parceiro. Exato. É análogo, mas não é literal. Uhum. E é interessante, como. pode prestar atenção que o Iceman, quando ele vai falar da questão da imprudência e tal, ele até faz uma alusão sutil ao próprio Goose, como se ele dissesse, a sua imprudência pode custar ele. Dá para perceber um certo, mas sutilmente um respeito do Iceman pelo Goose. Vamos dizer o seguinte, o Iceman, como ele é o lógico, enquanto o Maverick vai na adrenalina, querendo causar tudo, se você for ver, o Iceman meio que fala assim, vai com calma que você pode ferir outras pessoas. Aí na hora que o Maverick entende que acabou perdendo o Goose, ele percebe assim, puta que pariu, o que eu faço? Aí o Iceman dá aquela bronca logo em seguida da perda do Goose, seu irresponsável. Vamos tirar tua patente. Por isso que eu falei, ele já passou pela fase da perda, da fase de aprender o custo das coisas. Ele está tentando ensinar o Maverick isso. Fica evidente que ele está se vendo no Maverick. Ele tá vendo como é que ele era não antes. quer que o Maverick se prejudique por conta da própria Ubris. Dá para perceber isso. E, gente, vocês estão vendo a live? 2 live pix, ajude o canal a crescer. Vamos lá, a gente faz live todo dia. Agora que voltou com as cestas cinematográficas, vai ter muita coisa para ser falada. Tu vê bem essa rivalidade entre os dois, do Iceman mais como um instrutor, no Maverick, no filme Maverick. O Iceman champa na cara dele. Eu sei o que tu pode fazer, eu sei até onde tu pode ir, e eu sei que tu consegue fazer. E que tu tem, pode fazer mais, como é que as palavras que ele diz, o tipo tem que deixar isso ir embora, uma coisa assim, tem que seguir, deixar isso seguir. Tem que deixar isso ir. Ele sabe, ele já viveu essa experiência. Ele pode não ter perdido um amigo, mas ele já teve esse tranco de. Tu precisa aprender com os teus erros. E ele tá vendo, o Maverick ainda tem aquela âncora arrastada de ter causado a morte do Goose. Tanto que para mim, por isso que para mim, para muita gente, a melhor cena do filme é justamente a parte em que tá ele no F-14, o caça chegando e ele pedindo desculpa pro Goose que eu falei contigo. Porque ele tá voando com o filho ali, cara. Porra, minha função era proteger teu filho aqui, eu vou falhar. E o Hangman explode o caça na frente ali. Cara, essa cena. Quando eu assisti no cinema, cara, eu não vou mentir. Eu tava com o coração acelerado. E quando ele falou, né, Goose, desculpa, cara, sem brincadeira. E a música truando no talo. Eu não vou mentir. Caiu uma lágrima. Eu não vou mentir, não.
Eu tava no cinema, minha esposa do lado, quando ele falou, Gus, desculpa, caiu uma lágrima. Aqui. Mesmo sem ser explicitamente religioso, Top Gun possui uma estrutura teológica. Cada voo possui um julgamento, provação, ritual iniciático. O céu possui simbolismo enorme. Os pilotos literalmente ascendem no céu. Cria uma icônica iconografia angelical. Homens voando acima do mundo, combatendo forças inimigas. O filme trata pilotos como seres escolhidos. Top Gun funciona quase um seminário militar, tempo de guerra, ordem sacerdotal. Há uma teologia de sacrifício. Use morre para Maverick amadureça. A morte do amigo funciona como paixão, queda e purificação. No caso, eles seriam mais, a rigor, né? Eles seriam diáconos, né? Porque o diácono, se não me engano, ele é o único degrau assim da ordem no qual a pessoa ainda pode se casar. Uhum. Então é interessante essa analogia. Eu nunca parei para pensar por esse lado. É bem interessante. Cara, e eu acho outra coisa aqui que eu lembrei, que nessa questão, né, do Iceman com o Maverick, tanto é verdade essa questão do Iceman querer, não é nem proteger, mas preparar o Maverick para enfrentar tudo isso, ele nunca acusa o Maverick de ter causado a morte do Goose. Uhum. Ele nunca acusa, ele não chega em tom acusatório, ele chega dizendo, cara, você foi responsável, você pode perder sua patente, mas ele não fala isso acusando, ele fala isso em tom de preocupação. Porque ele não quer que o Maverick perca a patente, ele não quer perder esse parceiro. E quando o Maverick aparece na formatura, aquela conversa dos dois do Maverick começa no Top Gun. Ele já começa com aquela história, deixa seguir. Bem isso. Aprende com o erro e vai. Ele já começou no Top Gun, já. Nas conversas, ele foi dando direto. Só que ele sabia no Maverick que ele estava morrendo. Ele não tinha mais tempo. Agora tu precisa deixar seguir, cara. Tu não entendeu ainda. Deixa ir. Uhum. Tanto é que ele até se levanta e tal. O que torna aquela cena final do Iceman, que é o caixão descendo e ele cravando as asas no troço, muito mais forte. Tu é louco, mas aquela cena de chorar, aquela cena que ele está dizendo, foi. Essa cena de chorar, dizendo, cara. Foi, cara. Foi. Entendi. Essa cena de chorar. E detalhe, né? Eu só vim perceber isso depois. Quando acontece a formatura, digamos assim, né, da Top Gun, que porque o Mitchell chega atrasado, né, o Maverick ele chega atrasado, e o Iceman tá lá conversando com todo mundo dando os parabéns para ele por ele ter sido o coroado melhor. Quando o Maverick finalmente aparece, o Iceman vê, dá para perceber que o semblante dele muda um pouco. Como se ele estivesse pensando, ainda bem que ele tá aqui. De novo, ele estava treinando seu Alan. E isso é mais reforçado ainda com a frase que ele disse no final, qual é? You can be my wingman anytime. E o Maverick responde, né? Conversa, você que pode ser o meu. Aí fica, né? É a disputa dos dois alfa disputando a matilha, né? Justamente. Só que é uma disputa, assim, entre aspas, uma disputa amigável e só na aparência, né? Porque você sabe que eles dois vão apoiar o outro sempre. Uhum. Top Gun é um filme de velocidade e transcendência, velocidade, liberdade, poder, êxtase e fuga psicológica. E isso dialoga com filosofia futurista do século XX. A máquina deixa de ser ferramenta e vira a extensão da alma. Pilotos e aviões se fundem. A entidade de Maverick, que depende do F-14 sem voar, ele perde o sentido. Top Gun transforma combate militar em visual. Isso possui implicações políticas enormes. A guerra é estilizada, glamourizada e estetizada. O público não vê mutilações, trauma psicológico, destruição civil.
horror. Vê apenas heroísmo, velocidade, adrenalina. O filme funciona uma ferramenta de soft power americano. Superioridade tecnológica, existência militar, nacionalismo e confiança estatal. Uhum. A parte psicológica está mais nas entrelinhas, como a gente está avaliando aqui. Mas ele tá nas entrelinhas por causa que tem a perda, tem você querer crescer, você tem que querer desenvolver, se querer se tornar o melhor. Você não sabe como você vai se tornar o melhor. Você está competindo entre vários. Uhum. O comentário da Sumaya foi muito bom nesse aspecto também, ó. Dizendo, ele tem a necessidade de provar o valor, superar os medos e a capacidade de alcançar o impossível. Só que aí vem um detalhe, Sumaya, que conversa com o que a gente está falando aqui. O Maverick, ele só consegue de fato alcançar o impossível depois que ele supera os medos. Uhum. Principalmente depois que ele fica em paz com a perda do pai. Porque a perda do Gus ele só vai superar bem depois. Como a gente falou lá no começo, ele não sabia o que tinha acontecido com o pai. Então, ele não sabia como lidar com um problema que ele não sabia qual era. Exato. Ele não sabia. Eu não tive meu pai por perto. Mas por quê? Meu pai foi embora? Meu pai não estava afim? Abandonou a família? Minha mãe não fala nada? Ninguém me fala nada? O que aconteceu com meu pai? Tanto que ele disse, o que aconteceu com meu pai? Que é a hora que o Viper pega. Senta aí que eu vou te contar. Vai acabar com a minha carreira se alguém ficar sabendo. Mas tu precisa. E de fato ele não comenta sobre isso com mais ninguém. Sim, ninguém sabe o que ele falou com o Viper sobre isso. Pois é. Timeline em peso hoje, Zonete. É isso aí. De novo, lealdade. Que é o que é passado. Família Timeline, como sempre aqui na live. É ótimo estar com vocês. Não, sem dúvida. É como foi falado, porque lealdade é um valor muito intrínseco da persona masculina, principalmente, e era muito reverenciada nos anos 80. É por isso que aqui a lealdade está em todas as cenas que você vê os pilotos, principalmente os pilotos, você percebe a lealdade. Na cantada do Maverick com a Charlie, a lealdade entre os pilotos, ele chega, começa a cantada e todo mundo se junta para reforçar. Né? Tem a lealdade do Gus com a família dele e com o Maverick naquela cena do Great Balls of Fire. Durante o treinamento. Os grupos familiares que eles vão formando assim, em várias situações. Pois é. Não, mas outra, quem reforça muito isso aí é o próprio Viper. Ele sempre diz: um piloto nunca abandona o seu ala. Não importa o que aconteça. Você lembra? Todas as vezes que eles faziam as manobras, que era para separar os dois. Mesmo que eles venciam, chegava o Viper e o outro, e o parceiro Chester dele champava na cara. Tu nunca abandona o teu ala. Ah, mas eu cheguei quase. Tu perdeu no momento que tá abandonando o teu ala. Cara, aquela ali, pronta. O Chester também fala muito. Eu não quero saber se tu vai me derrubar ou não. Teu ala tá morto. E aí? Valeu a pena? O Chester largar essa, valeu a pena? Valeu a pena. Quase me vencer? Não, e detalhe, o próprio Maverick fecha o ciclo depois. Anos depois. Por que ele retira o Hangman do grupo? O Hangman era o melhor. Mas o Hangman sacrificaria o parceiro na missão. Porque ele não se importava com os limites do parceiro. Ele ia forçar a barra, o cara ia ficar para trás, ele ia sair fora e o parceiro ia ficar para morrer. Como é que eles lutam quando eles fazem a missão mesmo no Maverick? Juntos, compartilhando os flares para desviar os mísseis. Sim. Se alguém tivesse na frente, os caras de trás iam ter que lutar com tudo sozinho. O cara estava morto. Até nisso ele pensou quando ele planejou o troço. Ele contou, todo mundo ia chegar junto, todo mundo vai ter flare suficiente para desviar todos os mísseis. Todo mundo sai vivo. Pois é. Dá para perceber isso até na comunicação entre os pilotos. No Maverick tem muito mais disso.